É um sentimento que provoca um mal-estar muito grande, porque deixa a gente com nervosismo, causa uma ansiedade, uma angústia no nosso peito, e a gente sai da faculdade, a gente acaba se sentindo impotente, infeliz, a gente acha que a gente não tem capacidade de atuar como engenheiros. A gente estuda 5 anos e quando a gente sai de lá, a gente vem com esse sentimento, esse sentimento assim nas nossas costas. A verdade é isso. E acaba que aquilo, se a gente deixar aquilo nos dominar, a gente acaba ficando conformada com a vida que a gente tem, fica estagnada, e quando esse sentimento ele vence a engenheira, ela acaba paralisando, ela não consegue atuar na área dela, ela fica estagnada, tá? E isso não pode acontecer, tá? É que a Angie, ela confunde muito esse sentimento, ela confunde a insegurança com o medo. O medo, ele é um sentimento que inclusive ele é bom, tá? Porque ele é instintivo. Muitas das vezes o medo ele nos protege. Até certo ponto, gente, isso é bom, tá? Só que trazendo o medo para a nossa realidade profissional, para a realidade da Angie. Quando você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida, na sua vida profissional, ou até mesmo na sua vida pessoal, algo que vai te tirar da sua zona de conforto, tá? Sentimentalmente, profissionalmente ou financeiramente, isso acaba que faz você parar, pensar, refletir, pensar se aquela oportunidade ali é boa, porque você fica com medo de tomar aquela decisão na sua vida e aquilo ali acabar trazendo algo prejudicial. Então você para, pensa, você fica com medo, você para, pensa, analisa se aquilo ali vai ser bom para você ou não, entendeu? Então você sentir medo significa que você está no caminho certo, tá? Eu nunca vou poder sentir medo. Não, se você sentir medo significa que você está no caminho certo. O medo não é bom quando ele permanece com você, tá? Quando ele trava você, quando ele paralisa você, tá? Quando ele impede a Angie de crescer, evoluir profissionalmente, tá? Quando ele gera a insegurança, tá? Você não pode deixar a insegurança te dominar, tá? A insegurança, ela vem do medo, tá? A insegurança é um estado emocional causado pelo medo. Então não adianta que o medo ele nunca vai sumir da sua vida, tá? Ele nunca vai sumir da sua vida. Um alerta que eu trago para a Angie hoje é o quê? A insegurança não é só um sentimento, ela traz muitos malefícios, tá? Ela traz sentimento de inferioridade. Você acaba olhando as outras profissionais, as outras engenheiras que se formaram com você, ou até mesmo da mesma época da faculdade, você vê lá na internet, você se sentindo insegura porque você se formou e você não está atuando, você vê outros profissionais lá, você acaba se sentindo totalmente inferior, traz um sentimento de fracasso. A Angie fica se sentindo assim, fracassada, tá? Ela acaba se sentindo assim, vendo, se ela deixar a insegurança e esse medo dominar, ela acaba se sentindo totalmente fracassada, traz dificuldade para você tomar decisão, para você decidir as coisas, você acaba tendo mais dificuldade para você decidir. Se você é uma pessoa que está totalmente insegura naquilo ali, você tem dificuldade de decidir, tomar decisão. Traz um sentimento de não merecimento, você acaba achando que você não é profissional capaz, que você você não consegue, por exemplo, não merece ganhar 10 mil por mês ou mais atuando na sua profissão. Um sentimento assim de rejeição, tá? Então, você fica muito ligada, Angie, fica alerta, porque esse sentimento muitas das vezes pode te travar, te paralisar. Isso faz mal, traz uma baixa autoestima para profissional, causa assim dependência por outra pessoa. Quando a profissional ela é muito insegura e tudo mais, e ela deixa esse sentimento dominar ela, muitas das vezes ela fica dependente de outra pessoa. Por exemplo, dependente assim, da mãe, do pai, do marido, do namorado, porque ela se sente insegura para dar os passos dela, e aí ela vai escorando assim nas outras pessoas, se sentindo mais segura estando com outras pessoas, e isso infelizmente é muito ruim. Você tem que começar a trilhar o seu caminho, dar os seus passos, tá bom? Você tem que ter isso em mente e na sua cabeça, tá? Você tem que, eu não posso ter meus pais, meu marido como apoio. Sim, mas você tem que começar a enxergar, a ter a sua vida profissional. Você dá os seus passos, não deixar o sentimento vir e
e te dominar e te arrastar, tá? Muito cuidado, tá? Porque como eu acabei de falar para você, a insegurança ela traz malefícios para você. Por isso que é importante você entender a diferença da insegurança e do medo. Sabe por que é importante você vencer essa insegurança? Porque a gente que não sabe lidar com insegurança, ela acaba ficando para trás, ela não consegue dar os passos dela, caminhar e começar a atuar, escrever a história dela. O que acontece? A engenheira ela tem que começar a parar, pensar, refletir na vida dela, que quando a gente sente esse medo, a gente fica com esse sentimento, com esse medo, e a gente vai deixando esse sentimento da insegurança se desencadear, tomar conta de você, isso trava você. E muitas das vezes você acaba por ficar travada, você começa a querer atuar, fazer outra coisa que vai estar no cômodo para você, que não vai te trazer esse sentimento de insegurança. Por exemplo, atuar trabalhando numa loja, trabalhando em outra área que vai te trazer um sentimento de mais segurança. Mas eu quero que você entenda que para a gente sempre evoluir profissionalmente, a gente tem que sair do conformismo, sair do comodismo, daquilo ali que é cômodo. Para a gente dar os nossos passos, para a gente conseguir evoluir, dói, arde. Aquilo ali causa um sentimento estranho na gente. Foi o que eu falei para você anteriormente. Se você tá com esse sentimento, eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, mas eu vou, ou eu não vou. Isso significa que você tá saindo do cômodo, porque enquanto é cômodo para você, aquilo ali não vai fazer você chegar em lugar nenhum, tá? Enquanto é cômodo, enquanto é quentinho, enquanto é gostosinho, isso não vai trazer resultado para você. O mercado de engenharia civil tá cheio de engenheiros se sentindo insegura e despreparada. Sabe por que ele está cheio de engenheiros se sentindo insegura e despreparada? Porque a faculdade ela não nos ensina como nos posicionar no mercado. Não ensina como a gente vai se posicionar no mercado. Ela nos ensina a nos comunicar com as pessoas, a lidar com os clientes. Ela não nos ensina a captar um cliente, a saber vender os nossos serviços. Não, elas nos ensinam, nos colocam na nossa cabeça que a gente vai estudar lá durante 5 anos e quando chegar lá, no final, a gente já vai sair empregada com salário, um piso salário de uma engenheira, ganhando muito bem, podendo comprar um carro zero do ano, com cartão de crédito sem limite, podendo comprar roupa em tudo quanto é lugar, mas não é nada disso, a verdade é que não é nada disso. E se o que nos ensinaram lá e colocaram na nossa cabeça não acontece? Se não consegue o emprego dos sonhos na construtora lá, que falaram que a gente ia conseguir, e aí? Eles ensinam a gente a se posicionar, eles ensinam a gente a se comunicar com as pessoas, a gente vender os nossos serviços, a gente precificar os nossos serviços, a gente captar os clientes. Não ensina nada disso pra gente lá na faculdade. Aí que tá o problema todo. É por isso que vem esse sentimento de insegurança, porque a gente não tá preparada, tá? A gente não vem preparada. A engenheira que não sabe lidar com essa insegurança, lembra que eu falei com você no início? Ela fica para trás, ela não consegue atuar. Você precisa aprender a lidar com esse sentimento. Para quê? Porque esse sentimento ele vai vir, mas ele tem que ser passageiro para você se posicionar e você começar a atuar na engenharia, para você fazer o seu nome, se colocar no mercado, tá?